Bom, Laura, uma satisfação te ouvir aqui pro meu trabalho, né? Teu pai é um dos narradores aqui que eu estou resgatando, né, informações, enfim, porque ele foi um dos narradores aí que a gente pode colocar como pioneiros, né, importantes. Narrou a primeira partida fora do Rio Grande do Sul, uma partida no exterior. Depois outra excursão que ele participou também, que ele acabou indo para fora da América do Sul, né? Então tem uma importância muito grande ali de outros fatores, né? Que incluem a vida dele, a trajetória dele no rádio. Mas se for possível, né, eu gostaria que você trouxesse algumas lembranças que você tem, de repente de conversas, ou daquilo que você tem escutado do seu pai na época de narrador de futebol, hein, Laura? Uma satisfação. Obrigado, velho. Olha, ser bem sincero, em matéria de narração de futebol, a gente conversou muito pouco, porque eu falava muito mais da questão de gravação de comerciais que o pai fazia e atuação como radioautor. Mas o que eu me recordo até de ouvir algumas coisas, enfim, das dificuldades, né, que ele enfrentava. Por exemplo, quando foi com o Grêmio na América Central, foi a primeira cobertura, vamos dizer assim, internacional, ele tinha que levar o equipamento sozinho, né? E na época, como era equipamento valvulado, era um peso extra. E as partidas, na sua grande maioria, para não dizer praticamente todas, eram gravadas, né? Você levava o gravador para o estádio e gravava o jogo e mandava a fita pelo avião. Chegava o jogo, sei lá, quase que uma semana depois aqui. Ou então, em um outro período, quando foi para a União Soviética, ele já transmitia por ondas curtas, né? Tanto que existe aí um comentário dele na rádio Moscou, e que ele se apresenta como, na época, deputado e não como radialista, né? Então, foi marcado um horário para que aqui na Rádio Gaúcha se sintonizasse a Rádio Moscou em ondas curtas, e ele fez um comentário sobre o jogo do Grêmio na União Soviética. É bem curioso, porque não existia nenhuma facilidade, né? E uma outra situação também que era muito comum, e até devido à questão das ondas curtas, né, ainda antes do SSB, né, se falava através de frequências cedidas por emissoras de rádio. Era a questão de ele narrar o jogo, ir lá no estádio narrar. Uma semana depois chegava aqui em Porto Alegre e perguntava como é que foi a transmissão. Disse, que transmissão? Ele narrou para ninguém, né? Infelizmente era comum, era um risco. E fora o isolamento, né? Você ficava com enorme dificuldade de se comunicar com as pessoas, com família, com colegas, né? Ficava em um país estranho, né? Distante das pessoas, e isso criava por isso que eles eram tão próximos entre si. Mesmo o narrador da Gaúcha, da Guaíba, eles eram, isso mais tarde, a Guaíba, evidente, depois de 57, mas eles eram muito próximos, porque viviam, acabavam formando uma família, né, deles. Basicamente, as recordações que eu tenho, né, em matéria de narração de futebol, era muita precariedade, muita dificuldade, e isolamento. Com a história do Grêmio na América Central, a grande preocupação dos jogadores, até existe aí a gravação disso, infelizmente eu não tenho em mãos aqui, mas eu tenho essa gravação, era dos jogadores falarem ao microfone que estavam bem nas suas famílias. Olha, eu quero dizer para a minha família que eu estou bem, nós estamos jogando aqui, eu estou bem. Porque o isolamento era enorme. Você não imagina você ir para um lugar qualquer sem poder falar com tua família, com teus colegas, com teus amores, enfim. E aí acaba ficando numa situação de isolamento. Então, isso não era só para eles, narradores,
enfim, para o jornalista, para o fotógrafo, que devia passar um perrengue danado também, mas era para os jogadores também. Né? Equipe técnica dos clubes, técnicos, jogadores, enfim, que iam numa verdadeira cruzada. E passavam também dificuldades. Eu acho incrível que hoje se fale de dificuldades, né? Porque hoje é uma teta, uma babada, você bota o Conrex ali e vai embora, você conversa com todo mundo a hora que quiser, né? Me lembro que eu fiz Copa do Mundo, aqui no caso aí em Porto Alegre, né? Com o pessoal no Japão, com o pessoal nos Estados Unidos, com o pessoal no México. A gente ficava com a linha aberta o tempo inteiro, tinham vontade de conversar, eles falavam. Porque, na verdade, todo tipo de cobertura assim é um isolamento, a rigor. Você fica dentro de uma sala de imprensa, quando não fica dentro de uma sala de imprensa está no hotel, quando não está no hotel está no estádio. E acabou, amigo. Não tem nenhum grande prazer. Né? Você vai para lá e tal, se divertir. Tem diversão. Eu estou adiantando um pouco as coisas, mas enfim, eu vou me lembrando aos poucos. Como eu acho que tu vai escrever isso, não sei qual é o formato que você vai dar para isso. Sim, sim. Tá, mas assim, na Copa do Mundo de 78, que foi o pai foi como jornalista, não como narrador, na Argentina, houve situações em que ele deu um remédio pro operador, tá junto com ele, o Alcides Faria, porque o Alcides não aguentava mais de cansaço. E o pai conseguiu um café, um comprimido para o Alcides acordar. E se formava ali, essas coisas acabavam virando uma família, entre aspas. Né? Sempre assim. A sensação que eu tinha quando as pessoas voltavam das coberturas de Copa do Mundo era essa, assim, o ciclo fechava mais, sabe? E voltando agora a esse período em que o pai era narrador e ia sozinho, às vezes ia ele e a delegação do clube no mesmo avião, por razões econômicas e até por razões naquela época não havia fartura de voos, o equipamento pesado, gravador, eu me lembro até hoje, era um gravador de rolo, marrom, valvulado, pesadíssimo, e era aquilo ali que ele tinha que levar, sozinho, sem um operador, sem ninguém acompanhando, e não existia essa barbada da cabine do estádio. Tem uma foto dele, que está aí no arquivo da Zero Hora, que não me lembro em que estádio é isso, que ele está no meio da torcida, não tem cabine, né? Não existe essa barbada da cabine, né? Está sentado ali no meio da torcida, quer dizer, as pessoas não à tua volta. Então isso também já dificultava. Quer dizer, o grande aspecto que eu me lembro, que eu me recordo de conversas com ele, de várias vezes que ele citou, eram, no caso, as dificuldades. Era o isolamento e as dificuldades técnicas. E você sabe dizer, Lauro, se o jogo, né, que o seu pai transmitiu, por exemplo, contra o Nacional, né, que se eu não me engano foi o primeiro jogo fora do Rio Grande do Sul, no que diz transmissão internacional, né, foi uma gravação ou foi uma transmissão ao vivo, e essa de El Salvador foi uma gravação? Os dois foram gravação. Os dois foram gravação. Sim. Os dois foram. Não tinha condições. Né? O SSB veio depois da Copa de 50. O SSB é o sistema de ondas curtas que transmitia sem retorno. Então, vamos dizer, aqui no Brasil, você recebia lá o telegrama dizendo que às 20 horas era para sintonizar nos 49 metros, 11 mil, não sei quantos kilohertz. Aí o operador botava lá no rádio de ondas curtas e torcia para ter acertado a frequência. Daí começava a ouvir lá do fundo, Porto Alegre e tal, aquela coisa, sinal de que ia entrar no ar. Não havia diálogo. Então transmitia no escuro. Como eu te disse, chegava no aeroporto, e aí, como é que foi e tal? Estava andando. Pois não foi nada. Não chegou. Então, tudo isso é uma coisa assim,
Hoje você vê os caras reclamarem de problema no retorno, cara. Eu acho incrível. E os pioneiros faziam isso sem retorno, sem cabine, sem operador, sem conforto, sem nada. Né? Hoje é uma teta. Isso tem rádios que fazem tubão ainda. Às vezes tem jogos, mas a gente conversa sobre isso, mas fazem tubo. Por razões também econômicas. Perde a graça? Ah, perde. Mas é uma questão econômica. Não tem, uma cobertura é cara. Né? Então esses 2 jogos foram gravados, sim. Foram gravados e existem trechos dessa gravação. Eu tenho no meu arquivo isso, só que nesse período agora eu estou em mudança. O arquivo está fechado, está encaixotado, algumas coisas eu já botei para fora, mas tem sim, tem. Alguma coisa gaúcha tem também. Primeiro que eu passei para gaúcha numa época. Mas foram gravados sim. Os 2 jogos foram gravados. Interessante. Até nesse aspecto eu realmente não sabia, né? E tu tá me trazendo essa informação sobre o jogo ter sido gravado, claro, em função da questão tecnológica do momento, né? Aí a minha dúvida fica a seguinte: se realmente, por exemplo, nessa data da primeira transmissão esportiva internacional, eu tô lendo aqui o livro do Ferrareto, né? Que tu conhece também. Aí ele coloca como 14 de maio de 1949. Aí eu não sei dizer se foi a transmissão da gravação ou foi a data do jogo, né? É uma acho que foi a data. Não, é a data do jogo. Uhum. Pensa assim, ó, o jogo acontecia em 14 de maio de 49. 14 de maio de 49. Uma semana depois ela é produzido aqui. Que interessante. Já tinha um delay. É uma coisa assim, meio nonsense. Mas se a gente for pensar, não sei qual é a tua idade. Eu tenho 33. 33. Então, deixa eu ver, eu estou com 49. Você não pegou isso, não. Na década de 70, as novelas da Globo não vinham para cá em tempo real. Uhum. O Pecado Capital, por exemplo, que era uma novela de 1976, eu acho, um pouquinho antes. Eu fui ao Rio de Janeiro e assisti capítulos do Pecado Capital, que depois que eu voltei a Porto Alegre, 15 dias depois é que vieram para cá. Porque não existia a perfeição da imagem via satélite. Você tinha que mandar um VT quadruplex para Porto Alegre. Então a novela que estreava no Rio no dia 1º de maio ia efetivamente estrear nas outras praças lá pelo dia 20, 25 de maio. Dava um prazo para que os VTs chegassem a cada praça para conseguir botar com continuidade a novela. Isso era muito comum, foi comum no rádio e na televisão, até o advento da qualidade do satélite, que naquela época já existia transmissão de satélite. Sim. O Heron Domingos fazia com muita propriedade isso. Né? Ele apresentava o Jornal Nacional, nos primeiros tempos do Jornal Nacional, e ele sempre dava uma cartola. Se eu me lembro, quando eu era criança, eu gostava muito de ouvir ele dizendo, entrava, boa noite, sei lá, hoje morreu o presidente Juan Domingos Martínez de Perón. Buenos Aires via satélite. E entrava, evidentemente, a imagem, provavelmente já gravada, mas com toda a oscilação ruim, falta de qualidade, etc., que era a imagem que o satélite conseguia gerar e que a gente conseguia receber aqui. No rádio é a mesma coisa. Né? Quando veio o SSB foi uma revolução. Você pensa assim, olha, a Copa do Mundo 50 na Rádio Guaíba foi transmitida, estou dizendo bobagem. A Rádio Bandeirantes de São Paulo foi transmitida via SSB, Serviço de Ondas Curtas, né? Short Waves, né? Que é aquela com oscilação, com ruído, não tinha retorno, o cara nem sabia se estava transmitindo. Isso aconteceu no rádio até meados de 1970. Veja bem, há um tempo. Até havia a transmissão por linha telefônica, mas daí, do SSB, do gravador de rolo ao SSB, do SSB à linha telefônica, depende aí, você vê, 49, 1948, 49, 1970, olha quanto tempo. Tá? Até para citar o Ferrareto, Luiz Arthur Ferrareto, é uma das pessoas mais completas
e mais capazes, porque é um profundo pesquisador do rádio, assim como Luciano Kleckner também. São duas pessoas que eu bato cabeça para eles, porque são pesquisadores competentes, profissionais competentes, tanto o Luciano quanto o Ferrareto. Tenho o maior orgulho de ter trabalhado com os dois, e essas informações que eles têm são absolutamente fidedignas. Só para te dizer assim, o Ferrareto buscou em arquivos, buscou em jornais, em outras publicações. O Luciano Kleckner, no seu livro do Repórter Esso, foi à Rádio Nacional do Rio de Janeiro, buscou tudo que existia da história do Repórter Esso. Então, esse tipo de remember do que era o rádio nos idos das décadas de 40 e 50. Eu vou te perguntar o seguinte, pelo que tu ouviu, né, pela tua experiência, por aquilo que tu conversou com teu pai, por tudo que tu ouviu no rádio a respeito do futebol, analisando a narração do teu pai, o que tu poderia dizer? Ele de alguma forma disse alguma vez ou comentou que ele sofreu influência de alguém, porque a gente está falando de 1949, né? A narração ela é colocada assim, até citando o Ferrareto de novo, né, e o próprio Kleckner, e no trabalho que eu estou fazendo, ela teria começado efetivamente em 31, né? Apesar de o Hernani Ruschel não ser um narrador de forma oficial, ele marcou por começar. Mas 1949 é muito próximo de 1931, né? Então, será que teu pai teria tido alguma espécie de influência na narração dele? Sem dúvida, sem dúvida. E a influência do meu pai era o rádio fronteiriço, o rádio castelhano, né? As narrações das rádios argentinas e uruguaias. Tanto que o ritmo, né? O ritmo que ele imprime na narração, hoje seria inaceitável. É quase que uma descrição do que está acontecendo, que é efetivamente que é a narração, né? É uma descrição. Fulano, e agora fulano pega a bola. Passa para ciclano, que passa para fulano novamente. Dirige-se à linha de campo. Vai chutar. Atenção, chutou o gol. É isso. Hoje você pega aí um José Carlos Araújo, que é um narrador rápido, dinâmico, incrivelmente rápido, né? Você pega olha, deixa eu ver assim, deixa eu traçar um comparativo dessa narração que ele fez, que o pai fazia, calcado nas emissoras de rádio portenhas da época, que era onde ele podia se espelhar, né? Para a narração mais adiante, que aí você pega o Oswaldo Cosi, que era lírico e fazia toda uma volta de coisas, você pega aí também deu um branco agora, rapaz. Deu um branco. Daqui a pouco vem. Daqui a pouco, o Geraldo José de Almeida, que foi um baita narrador, que tinha, eles começaram a imprimir emoção. A diferença é essa. Não existia impressão da emoção na narração. Você vê, assim, era uma descrição. É esse o parâmetro que eu queria traçar. Sim. É uma descrição. Fulano pega a bola, passa para ciclano, que vai para fulano, passa a linha de campo, passou a metade do campo, agora ciclano está com a bola e tal, e gol. Acabou. Né? Aí vem Geraldo José de Almeida, vem o Cosi, enfim, né? Vem Valdir Vieira, em épocas diferentes que eu estou citando, que são grandes narradores, Jorge Cury, o mais longo gol do Brasil narrado, né? E morreu estupidamente com insuficiência pulmonar. E era o gol mais longo do Brasil, Jorge Cury. Né? Hoje você pega também o pessoal, a equipe da Bandeirantes de São Paulo, que aí tem o José Silvério, que é um narrador de primeira linha, na minha opinião.
Um jogo narrado pelo José Silvério é uma emoção a cada segundo. Esse é o parâmetro que eu quero traçar. O futebol portenho, narrado onde o pai se espelhou, era um futebol descritivo. Escrevia o que estava acontecendo em campo. Era uma reportagem. O narrador depois acabou, claro, crescendo muito mais. E virou parte do espetáculo. Ele resolveu trazer o ouvinte à base do espetáculo, da emoção. Como a gente faz? Se você sentar no microfone hoje e não trouxer o ouvinte pela empatia, pela emoção, pela curiosidade, tentar atiçar a cabeça do ouvinte, você perde o ouvinte, ele vai para outra estação. Entendeu? Se você botar um narrador fraco, que é um narrador meramente descritivo, é um narrador que não tem presença, não tem personalidade e tal, você perde para outra emissora. Eu mesmo tenho acompanhado, por questões éticas não vou, né? Mas tenho acompanhado a diferença brutal entre Gaúcha, Bandeirantes, Guaíba e Rádio Grenal, né, da qualidade dos narradores. Né? Teve um que eu quase mandei uma mensagem para a rádio para perguntar se ele estava substituindo o narrador titular por alguma razão, porque era tão ruim, tão fraco, que você se perdia no jogo. E é engraçado, porque com o advento da televisão, você vê que a narração de televisão, muita gente debocha desse negócio, tem aquela coisa do menos emoção, né? Por mais que o coitado Galvão Bueno tente fazer isso, sem sucesso nenhum, na minha opinião, deixa eu posso falar porque é fora do Rio Grande do Sul, mas tem aquela coisa descritiva. E aí perdeu a descrição, porque a câmera está mostrando, né? E aí aquela emoção do gol raspando no travessão, você olha na TV e vê que não raspou tanto assim no travessão, entendeu? Mas quando você constrói o cenário no rádio, você faz o gol, a bola raspar, tirar a tinta do travessão, aí você dá emoção para a coisa. Essa é a base, na minha opinião. Eu não sou narrador, não é a minha área, mas conheço pelo pai e por outros narradores com quem eu trabalhei já. Sim, e a questão do improviso, na tua opinião, pelo que tu ouviu, das gravações que você ouviu e pelo teu conhecimento do teu pai, até eu conversava com o Hernani Rusch, o filho do Hernani, né? E ele concordou com a questão do improviso já presente na narração do Hernani. Claro que é difícil saber porque não se tem, né, arquivo sonoro. Sim, do Hernani, é muito antigo, né? Mas pelo trabalho que o Hernani tinha como artista do rádio, aí há a hipótese de que talvez ele tenha sido escolhido para esse jogo exatamente por causa disso, da capacidade de improvisação. Tu acredita que teu pai também tinha isso? Mas é evidente, né? Qualquer pessoa que vai para o microfone tem que ter, senão está ferrado. Eu te digo até hoje, né? Eu apresento um programa diariamente aqui na Rádio Cultural de Torres. É a Rádio Cultural mesmo, é Cultural FM. E a questão é a seguinte, principalmente o pessoal do esporte. Né? Quando o pessoal do esporte vai para o jornalismo, vai fazer uma cobertura jornalística, eles dão de 10 no pessoal do jornalismo. Porque eles improvisam, cara. Eles estão com o jogo ali na frente acontecendo, e eles têm que relatar, e se acontece qualquer coisa, deixou de ver, e tem que comer uma volta e improvisar para não deixar um buraco no ar, ou não deixar o ouvinte sem informação. Não quer dizer que ele vai inventar uma informação, mas vai improvisar para conseguir, por exemplo, vai fazer um nariz de cera aí, uma enrolada para chegar perto do técnico, o técnico está lá longe, você está puxando o cabo e vai falando, quando vê, está do lado do cara. Isso aí é um improviso. Ou como tem uma situação que o pai narrou, que é na América Central, que ele, como eu te disse, ele ficava no meio da torcida, e vem um lance de gol, e ele está narrando e daqui a pouco as pessoas se levantam no meio, e ele diz, eu acho que foi gol. Não consegui ver, mas eu acho que foi gol. E ele pergunta para uma pessoa se foi gol, e confirma o gol. Quer dizer, então tinha que ter esse improviso. Tinha que ter, não dava. Ou você perde a informação, perde o momento. Né?
E te digo, isso era bom naquele período, evidente que não tinha nenhuma facilidade técnica, como é bom hoje. Aliás, o rádio vive muito de improviso, né? Não quer dizer que seja uma coisa esculhambada, assim, nada. Não, você tem um schedule ali do programa, mas aconteceu, o operador errou uma vinheta, ou não entrou a matéria que você tinha que colocar, ou no meu tempo lá, o cartucho está fora do ponto, tem que improvisar, velho. Senão, não adianta. Então, isso aí, eu acho que não é só o Ruschel ou o Cândido que tinha essa. O bom cara de microfone tem que saber improvisar. Se não sabe improvisar, lê o texto ali quadradinho, gravado e vai-se embora. Né? Não entra ao vivo, não entra no ar. Ah, interessante. Esse gravador que tu comentou, Lauro, essa tecnologia ela começou a ficar disponível quando? Tu recordas, assim, pro Rádio Gaúcho? Ah, cara, eu sei que o pai tinha um gravador de fio. Essa rádio tinha, né? Um gravador de fio, que era que gravava num fio mesmo, fio de aço. Né? E esse eu não cheguei a conhecer. E tinha um gravador de rolo marrom, de fita de papel coberta com pó de aço. Esse eu conheci. Né? Mas é por essa época, e era difícil adquirir isso. Né? Eram equipamentos que não eram fabricados no Brasil, eram importados, né? Era da Philips ou da Telefunken, eram alemães. E provavelmente isso, com o advento da Segunda Guerra Mundial, isso, depois da Segunda Guerra Mundial, isso começou a aparecer mesmo, né? Para uso profissional. E tinha o famoso gravador geloso, que até hoje tem fotos aí no YouTube, no YouTube, né? Tem fotos, imagens, tal, do gravador geloso, que era menor, e tinha uma fitinha pequena, e rodava em 1/7/8 de velocidade de rotações por segundo, e esse gravador virou o xodó, né? Principalmente das rádios internacionais, Voz da América, BBC, enfim, que iam fazer os seus boletins, porque era exigido qualidade. As rádios inglesas e norte-americanas exigiam qualidade de som. Rádio é som. Se não tem qualidade, não tem rádio. Né? E isso começou a surgir lá na década de 50 também, o geloso. Né? Então é por aí, cara, por essa época mesmo. E tinha muita diferença, claro? Pois não. Antes se gravava em acetato direto. Sim. Discos de acetato, só para deixar bem claro que não existia a gravação em fita. E isso eu te digo assim, ó, 1940, 43, 45, até em 48, 49, que eu tenho acetatos aqui originais, eram gravados direto no acetato. Também tem imagens aí disponíveis no YouTube. Você botava a agulha e puxando um fiozinho que ia gravando a faixa. Se errasse, você tinha que botar um durex na faixa ali para não rodar e pulava para outra faixa. Antes era assim. Interessante. E o microfone, hein? A qualidade, assim, o que tu conheces a respeito do microfone que teu pai, por exemplo, usava ou usou nessas transmissões? Não, era um microfone direcional. A qualidade quase zero. Até que não era tão zero. As gravações que eu tenho aqui não são tão ruins. Elas estão ruins por causa do tempo. Mas o microfone era um microfone direcional, de carvão ativado, enfim, muito simples, sem nenhuma equalização, sem nada, era abrir o volume e falar. Né? Excesso de médio e tudo. O microfone era esse. Não tinha nenhuma mudança, nenhuma coisa mais complexa. Nem nas rádios existia isso, nem nos estúdios. Tinha microfones bons, sim, para a época. Né? E os equipamentos bons para a época. Agora, claro, tudo favulado. Né? Tinha bastante ruído, tinha ruído de baixa frequência, que até hoje, se você ligar, que o pessoal que é guitarrista, os guitarristas gostam daqueles caixas amplificadas com válvula, né? Porque dão um som diferenciado. Claro, eles pegam as frequências mais baixas também. É por isso que isso acontece. Né? Você pega um equipamento digital, ele não pega as frequências mais baixas. Mas também não cria ruído. E esses microfones, a qualidade desses microfones era excesso de médio, agudo e quase nenhum grave. Né? Justamente para não pegar tanto ruído.
Mas era isso, nada de extraordinário. Interessante. E você falou anteriormente também dessa amizade que se fazia, né? Com companheiros de outras emissoras, enfim. Você lembra quem era o grande parceiro do seu pai, até mesmo narrador de outra emissora, que trabalhou junto, que teve esse espírito de equipe? Pessoas que eu sei que eram parceiros do pai, eu também conheci, era o Jorge Alberto Beck Mendes Ribeiro, também narrador, né? O Mendes é uma pessoa maravilhosa, e eu tive o prazer de privar com o Mendes e aprender muito com o Mendes, trabalhei com o Mendes, por sinal, também, né? O Flávio Caras Gomes, que não era narrador, mas em algumas coberturas internacionais acabavam se encontrando, um pelo Correio do Povo, pela Rádio Guaíba, e o pai pela Rádio Gaúcha. Também o Samuel Madureira Coelho, que trabalhava também pelo Correio do Povo. Essas são as pessoas que eu me lembro, assim, mais ou menos da época, né? E o próprio Maurício Sobrinho, que na época não era nem diretor da Rádio Gaúcha, não tinha nada a ver com a Rádio Gaúcha, mas acabou se tornando amigo deles e acabou comprando, né, depois a rádio a Gaúcha do Malvê. Mas aí já é outra história. Mas essas pessoas que eu citei, basicamente, são as que se relacionavam. Eram figurinhas repetidas nas viagens, né? Tanto que não tinham outros. Não se formava como se forma hoje gente na universidade, não se formava gente como se forma hoje nos cursos de radiodifusão, enfim. Então, eram esses que eu me lembro, mais ou menos. Muito bem. Agora, uma das dificuldades que também a gente estava falando, e você citou, a questão de viagens, por exemplo, né? As viagens, os deslocamentos longos, né? Como é que acontecia? Era de navio, enfim? Não, tinha... Que eu saiba, quando era avião, era um privilégio, né? E não era um avião só, né? Você tinha que fazer várias conexões. Não lembro que vai falar em navio, mas eu sei que existiam períodos que o cara tinha que... Aí sim, aí era uma cobertura, não podia ser futebol, por exemplo, porque aí o futebol, a fita ia voltar daqui a um mês, né? Então não fazia sentido. Mas basicamente não, se trocava avião e se ia de carro também, dependendo do lugar, enfim, era complicado. Tudo, imagina, sem tecnologia, sem a logística que existe hoje, se tratando de viagens entre cidades e entre continentes. Não tinha como se pensar em grandes voos, em alçar grandes voos. O próprio Grêmio teve dificuldades de levar o seu time para a América Central. Naquela época não era o Grêmio desse tamanho que é hoje, que hoje ainda tem dificuldades, tanto o Grêmio quanto o Internacional. Você fala em Grêmio, Internacional, Flamengo, Vasco, enfim, clubes de grande porte, hoje enfrentam dificuldades, não é nada, a vida para eles não é fácil. Eles pagam uma folha de pagamento, tem uma folha de pagamento enorme, tem custos de manutenção enorme, as arenas custam caro. Então imagina você colocar o pessoal para fazer viagem. São 22 jogadores no mínimo, mais comissão técnica, mais roupeiros, mais médico, e mais equipamento. Naquele tempo, o que ia? E os jogadores, o técnico, evidentemente que o roupeiro e o médico. Basicamente a mesma coisa. Mas evidente que o equipamento que um time de futebol carrega hoje, evidentemente na época não tinha isso. Era 2 mundos de uniforme para cada um e acabou, velho. Não tinha... E já era muito. E já era luxuoso. Então, gente, além de tudo é questão do custo. Era caro fazer isso. Né? Você mandar um narrador lá para... Até hoje mas era muito caro. Então, por exemplo, a jornada tinha o Empório dos Viajantes como patrocinador na época, tinha a Brahma Chopp, né? Eu me lembro os 2 que o pai fez, e a Feira das Sedas, os 3, que eu me lembro que eu vi o pai fazer comerciais em gravações de jogos. Então precisava ter esses caras aí dando sustentação, senão não saía a cobertura como até hoje, né? Só que hoje você tem aí, a Gaúcha deve ter o quê?
6, 7 patrocinadores para cada jornada esportiva. É outro tempo, outra cabeça, né? Imagina, né? E o seu pai tendo que narrar sem um repórter, sem um comentarista, sozinho para tudo, né? Imagina que... Tem esse detalhe também, né? Tinha que descer atrás dos caras, parar a gravação, descer, acionar o gravador e entrevistar os caras. Tem esse detalhe, é verdade, tem essa razão. Então tinha mais essa questão. É tudo feito à mão, né, velho? Tudo feito à mão. Então não era mole, não. Ô, Lauro, tu recordas até quando que teu pai continuou narrando futebol? Foi por muito tempo, por pouco? Ele tem muitos legados, né? No jornalismo, tem o sala de redação, por exemplo. Mas isso é bem posterior, né? 70 e 71, né? 70, aliás. Agora, acho que narração de futebol mesmo o pai fez por pouco tempo. Ele depois trabalhava também como diretor de broadcasting da rádio, né? Que hoje é a minha profissão aqui, na Rádio Cultural, eu estou como diretor de produção executiva, né? Que é mais ou menos a mesma coisa, né? Só que, evidentemente, ele cuidava de todo um cast de músicos, radioatores, locutores. Então tinha toda uma gama de gente que está lá atrás. Mas, enfim, eu acho que não foi muito além de 1950, 50 e poucos por aí, não chegou a 60. Não me lembro efetivamente quando é que ele parou de narrar. Mas tem jogos do interior que ele narrou, jogos nos eucaliptos que ele narrou, na Baixada Melancólica, que eram jogos de menor envergadura, né? O pai eu acho que nunca narrou jogos de grande envergadura, como o Ranzolin fez, né, que é outro mestre que eu não posso deixar de citar, Armindo Antônio Ranzolin, tem toda uma trajetória no rádio, como narrador, como gerente, diretor de emissora de rádio, né, o Ranzolin que dirigiu a Rádio Gaúcha, foi seu último trabalho, e foi meu diretor, tive a honra de aprender muito com o Ranzolin, o orgulho de ter trabalhado com o Ranzolin, que você vê, a gente conhece as pessoas e pelo rádio. Você vai trabalhar com as pessoas mais adiante, né? Então você vai trabalhar com os ídolos. O meu ídolo era, por exemplo, o Haroldo de Souza. Eu fui conhecer o Haroldo anos depois, entende? Então era uma maravilha, você trabalhava com um ídolo seu. O Haroldo também é outra pessoa que não dá para deixar de citar. O Haroldo, quando veio para cá, mudou. Também foi um marco na narração. Concorria com o Ranzolin. Uma narração completa e absolutamente diferente. O Haroldo vinha com ritmo, com os bordões, né? E mais ou menos como o José Carlos Araújo faz, enfim, né? Então tudo isso são épocas, são períodos, né? Eu acho que o pai não foi longo o período dele como narrador, por todas as razões, até por ele não se considerar um grande narrador, que ele sempre disse, não, esse troço eu fazia o que tinha que fazer, mas eu não era um grande narrador, eu estava ali para tapar fazer, né? Só que fazia bem, né? Para a época ele fazia bem, hoje evidentemente não faria. É a mesma coisa que você pegar o Pelé, mal comparando, pegar o Pelé e botar num time aí, jogar. Não, os caras iam dar um baile no Pelé. Os guris aí que não respeitam nem eles mesmos, não iam respeitar o Pelé. Entende? Quer dizer, uma vez eu gravei o arquivo do Internacional, Esporte Clube Internacional, eles pediram para digitalizar algumas coisas e tal, e eu comecei a prestar atenção na forma de jogar. Isso na década de 70. Da década de 70 para a década de 80, se um jogador fizesse com a bola o que o Valdomiro Vaz Franco fazia, que ele tinha tempo de correr do meio de campo até a grande área, pensar o que ia fazer, brincar com a bola, driblar dois caras e fazer um gol. Hoje não existe mais isso. Por isso que eu digo Pelé e tal, mal comparando, um narrador do padrão do Cândido,
ou mesmo do próprio Mendes Ribeiro, enfim, já não teria lugar hoje, e eu acho que por isso até que eles mesmos começaram a se escantear. Eles sabiam que vinha coisa nova, eles eram macaco velho de rádio, eles sabiam o que podia mudar, entendeu? Muito bem. E a tua trajetória profissional, hein, Lauro? Você é um homem de rádio também, né? Trabalhou, enfim, continua trabalhando. O que você pode contar da sua trajetória profissional? Rapidamente. O pai nunca quis que eu fosse radialista, para começar. Mas era muito engraçado que ele me levou no sala de redação. Olha, eu tinha uns 4 anos, eu acho. E eu me encantei pelo rádio. Eu já era encantado, ouvinte. Comecei a me encantar vendo se fazer rádio. Aí em 78, eu editei o primeiro programa da minha vida, que foi a viagem do Cândido a Buenos Aires na Copa do Mundo. Ele trouxe os sons todos, marcou nas fitas o que e eu separei, fiz se chamava fita faixa, em televisão ainda se usa isso, telejornal, a gente aprende na faculdade isso, e os gurias achavam uma novidade, isso aí é mais velho que anda pra frente, cara. Então eu criei as fitas faixas dos programas que o pai fez, em 78, na eleição dos papas também, João Paulo I e João Paulo II, fiz o mesmo trabalho. Depois a gente gravava lá na Gaúcha com Jorge Luiz Cecílio, que é um baita profissional, me ensinou muito. Jorge Cecílio, Isaac Varrentos, né, meu querido irmão Isaac Varrentos, João Carlos Aguiar, são pessoas que me ensinaram a primeira função que eu tive em rádio, que foi de operador de áudio. Eu comecei aí em 80 na Rádio Farroupilha, nos diários e emissoras associados, trabalhando como folguista, como operador de mesa, operador de áudio mesmo, né? E ali fui aprendendo. E fui nessa função até um operador de áudio mesmo, até 1985, na Itapema FM. Eu passei dali da Farroupilha para a Farroupilha da RBS, a Farroupilha faliu, fechou, e a massa falida foi para a RBS, onde está até hoje. Depois fui em 85 para Itapema FM. Em 86, finalmente realizei o sonho de entrar na Rádio Gaúcha, pelas mãos do Maurício, que iria assinar o meu contrato. O meu contrato ia ser assinado pelo Maurício Sobrinho. E não foi por uma questão de dias. Ele morreu exatamente na semana em que eu ia assinar o contrato com ele. E a primeira cobertura que eu fiz foi das exéquias do Maurício. O que para mim foi uma coisa incrível, assim, foi chocante. Eu comecei como operador de gravações na Gaúcha. Na Gaúcha eu fiz tudo. Fui operador de gravações, fui sonoplasta, hoje se chama sound designer, né, que é o sonoplasta mesmo. Criei junto com o Domingos Martins as vinhetas da Rádio Gaúcha, né? Eu tenho praticamente todas as que eu criei, tenho gravadas. Apresentei programa, fui substituto do Domingos como coordenador de programação. Mas ali a Gaúcha foi a minha escola. Ali eu aprendi, e até hoje aprendo. Quer dizer, eu fui lá na RBS esses dias dar uma entrevista, e a gente ficou conversando, e volta e meia o pessoal ouve o meu programa, o Domingos me dá umas broncas e tal. Eu acho legal isso. Depois eu saí da Rádio Gaúcha, fui trabalhar na Pontifícia Universidade Católica, como sonoplasta também, aí já mais vinculado às aulas de publicidade e propaganda e de radiojornalismo. Trabalhei na UniTV, como criador de vinhetas também, na parte da televisão. Foi a única vez que eu trabalhei em televisão e aprendi alguma coisa de televisão na UniTV com profissionais como o Flávio Porcelo, que é um baita profissional, era diretor da UniTV na época, com o Luiz Carlos Mazzoni, que era diretor técnico e era switcher, então eu aprendi a fazer switch com ele, né? Então no Fórum Social Mundial eu fiz áudio, cuidava das dublagens, né? E nós enviávamos o som para todo o Brasil, né? Então tinha as dublagens em inglês, francês, espanhol,
e o português, propriamente dito. Desculpa. E o Mazzoni olhou para mim e queria fumar, ele queria sair para fumar. Eu tô viciado do cigarro, é um problema. Em televisão, então, rádio e televisão é pior. E ele olhou para mim e tinham 6 câmeras na suíte. Ele olhou e disse, como é que tá o áudio? Eu disse, não, tá tudo bem, bacana. Cara, eu preciso fumar. Senta aqui e corta para mim. Eu olhei pro Mazzoni, ele tirou o fone e disse, senta e corta aqui para mim. Me deu um rádio, as câmeras eles ouviam por rádio, né, as ordens da suíte. Disse, mas Mazzoni, tô recém-aprendendo. Disse, cara, tu um dia vai fazer um programa aqui. E sentei na suíte, assumi a suíte. Quando eu peguei o rádio e avisei os câmeras que eu estava na suíte, foi uma risada geral. O pessoal não acreditou, achou que era bobagem. Eu disse, não. E comecei, câmera 1, vai pra cá, câmera 2, vai pra cá. E fui falando. E o Mazzoni, que tinha um outro rádio lá embaixo, disse, ele tá na mesa, eu tô aqui embaixo. Então as coisas comigo são assim, eu acabo pegando por detalhe, por acaso. E eu fiz aí, acho que umas 2 horas do Fórum Social Mundial, e foi a grande transmissão de televisão que eu fiz. Depois eu saí da Pontifícia Universidade Católica, criei a minha web rádio, que é a LPS Rádio, que foi uma rádio que fez muito, foi a primeira rádio na internet ao vivo, porque eu criei com os padrões de uma rádio, que era um padrão que eu conhecia, né? Rádio AM/FM. Essa rádio até hoje existe. Nesse momento, nesse período, agora esse mês, ela está fora do ar, por razões técnicas, porque eu estou remontando meu estúdio aqui em Torres. Mas essa rádio transmitiu às 12 horas de Tarumã, transmitiu eventos na universidade, na ESPM, né? Eventos de palestras, propaganda e tal, mas tudo em formato de rádio. Às 12 horas de Tarumã, que eu transmiti, eu ficava no estúdio e tinha o Cláudio Musac narrando. E eu vi a força do rádio na internet. Porque as pessoas começavam, isso em 2000, as pessoas começavam a mandar. Eu estou em São Paulo, eu sou parente do piloto tal, começaram a mandar, e eu passava no ar, olha, Cláudio, a irmã do piloto fulano de tal, de São Paulo, está ouvindo a nossa programação e tal. E o rádio na internet tem essa vantagem, você vê quem entra, quem sai, quanto tempo fica e tal. O meu servidor quase caiu aquele dia. Eu me lembro que eu fiz assim, na época, um patrocínio com a NET, que na época era a melhor internet que tinha, hoje não chega, bom, enfim, mas era a melhor que tinha. Eu disse, olha, eu vou transmitir tal coisa, e vai acontecer isso, e eu preciso de tanto, por tantos dias, por 3 dias, eu acho que foi, né? Os dias de teste mais a transmissão. E aí aconteceu, né? Bom, depois eu abri uma produtora, que até hoje existe, OCL Produtora de Agência Limitada, em um estúdio na Leonardo Truda, aí no centro de Porto Alegre, que agora vai reabrir, esse estúdio fechou quando eu vim para Torres, vai reabrir para um trabalho junto com uma equipe que vai fazer legendagem de filmes e também audiodescrição, audiodescrição, aliás, uma série de trabalhos aí que estão sendo preparados pela Márcia Caspari, que já é uma pessoa que é uma pessoa que está dentro do processo. E hoje encontro na Rádio Cultural FM há 2 anos, né? Entrei como parceiro da rádio, enfim, fui entrando, e rádio é isso, você vai entrando, quando vê, você está ralado, você está dentro e não tem como sair. Eu vivo a Rádio Cultural FM 24 horas aqui, eu trabalho do meu estúdio, eventualmente eu vou na rádio, claro, faço o meu programa daqui, do meu estúdio, tenho estrutura para isso aqui, e exerço esse cargo diretivo dentro da rádio, e uso a minha experiência, né, dentro do que eu sei, do que eu aprendi, para continuar trabalhando aqui. Legal, Lauro, em resumo é isso. Que trajetória
bonita que tu tens aí, né? Muito legal mesmo. Cara, é meio doido. Esqueci de citar que eu fiz férias. Falei da Itapema FM, fiz férias na Rádio Cidade também. Uhum. Eu tenho os trechinhos gravados, tenho até vergonha de mostrar, mas tem os trechinhos na Rádio Cidade, em um pequeno período, que era o meu sonho também, ser comunicador na Rádio Cidade, né? Aquela coisa que na época era uma coisa para minha idade, para a turma da minha idade, era um sonho, né? Você tá lá, conhecia os grandes da Rádio Cidade, Antônio Carlos Mitterauer, com quem eu vim trabalhar na Gaúcha depois, era o diretor da rádio. Então, tem uma boa trajetória, eu acho, né, cara? São 36, 37 anos de rádio, tô com 49 anos. Acho que eu vivi isso o tempo inteiro e eu acho que vou até o fim da vida com isso, cara. Não tem... O fim dessa minha passagem aqui vai no rádio até o fim, com certeza. Que legal. Tu recorda se o teu pai ele tinha alguma escolha clubística, enfim, alguma paixão clubística, era Grêmio Internacional? Tinha. Grêmio, era gremista. Gremista? Gremista. Nunca fez nenhuma... eu colorado, né, e ele gremista. Muito pelo contrário, quando o Inter foi campeão mundial, né, e foi um dos dias que eu fiquei acordado a madrugada inteira, fazendo festa e tal, antes do jogo, assisti o jogo, terminou o jogo, o pai ligou. Vou te deixar um abraço aí, cara. Tudo de bom e em breve estaremos aí pra gente bater um papo. Falou. Não, vamos sim, o verão tá aí, cara. Tá? Tudo de bom aí, cara. Um abração, obrigado, viu? Pra ti também, velho. Abraço. Tchau. Tchau.